Olá, já estamos conectados. Boa noite, caríssimos participantes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live organizada pela Academia Drone SIG. Academia Drone SIG, que é uma instituição de direito angolano, cujo objeto social é a pesquisa, consultoria e formações técnico-profissionais. Desde já agradeço a presença de todos os participantes. Muito obrigada por se fazerem presente aqui conosco no dia de hoje. Quem vos fala é a Elsa Antônio e estarei aqui hoje com vocês como moderadora. Como já é do vosso conhecimento, vamos falar de um tema muito pertinente sobre a aplicação do SIG na análise de dados de saúde. É bem provável que estamos habituados a usar o SIG, ouvir e aplicar o SIG nas áreas de engenharias, geociências, planeamento e monitoramento, mas hoje vamos falar sobre o SIG aplicado à saúde. E para nos falar do tema, já está cá conosco o nosso preletor, Fernando Gomes, ele que é um experiente analista de dados, expert na matéria. Fernando Gomes, muito boa noite. Como estás? Boa noite, Elsa. Tudo bem, não sei desse lado. Também estamos bem, muito obrigada, pré-eleitor. Já me adiantei aqui falar alguma coisa de ti, mas peço que se apresente, por favor, aos nossos participantes. Boa noite a todos. Chamo-me Fernando Gomes, sou analista de dados, como profissão, né? E sou entusiasta na análise de dados geoespaciais. Basicamente é isso. São poucas palavras só. Muito obrigado, Fernando Gomes. Então, estamos bem entregues sobre o tema de hoje, estamos bem entregues. Realmente, vamos todos aprender. Vou compartilhar também, vou poder aprender com todos. Certo. Eu gostaria de perguntar aos nossos participantes se estão a conseguir ouvir bem, há algum problema. Se houver algum problema, por favor, informe no nosso chat, que a nossa equipa vai dar o devido tratamento. Então, vamos seguir. Nosso pré-eleitor nos fala de muito longe, mas está aqui presente conosco. Fala-nos a partir de Moçambique. Desde já mando um abraço ao pessoal todo de Moçambique, povo irmão. Obrigado. Certo. Então, Fernando Gomes, como é que os SIGs, ou Sistema de Informação Geográfica, são aplicados na análise de dados de saúde? Nós estamos habituados muito, provavelmente estamos habituados a ouvir e aplicar os SIG nas áreas de engenharias, geociências, planeamento e monitoramento espacial, mas hoje vai nos falar então sobre a aplicação do SIG na área da saúde. Exatamente, hoje venho trazer, venho compartilhar, né? Como é que se aplicado na cidade da saúde. Vamos mostrar de uma forma bem breve, né? Não muito. E trago aí alguns exemplos da minha autoria e espero que todos possam aprender e sair daqui com uma nova visão, né? Do SIG, Certo. não só para a nossa cidade na engenharia, mas também numa outra área que é a saúde, que é muito importante para todos nós. Certo. Sairemos daqui todos a ganhar. Exatamente, assim espero. Então, sem mais perda de tempo, por favor, o nosso pré-eleitor, fala-nos sobre o Sistema de Informação Geográfica aplicado à análise de dados de saúde. Deixa eu fazer uma apresentação, deixa aqui compartilhar minha tela. Certo? Enquanto o pré-eleitor vai compartilhar a tela, deixa eu informar aos participantes que o nosso chat está aberto para perguntas. Quem tiver alguma dúvida enquanto o nosso pré-eleitor vai falando, pode deixar no chat
que depois eu vou ler e o nosso preleitor assim irá responder. Esteja à vontade, Fernando Gomes. Está visível para todos? Tá visível. Perfeito. Eu tenho aqui como tema a aplicação dos SIGs na análise de dados na saúde. Eu já me apresentei, né? Sem mais delongas, vou iniciar a minha apresentação. E não quero só despejar informações, quero também criar uma jornada muito interessante para todos. E dessa forma, eu vou mostrar a sequência da apresentação. Primeiro, vou dar um toque na introdução, eu vou falar o que são sistemas de informação geográfica. Pode haver pessoas que não têm conhecimento e vou trazer um bocadinho disso. Depois disso, vou explorar os benefícios no campo da saúde, que são os benefícios no campo da saúde, que podemos alinhar com os nossos pensamentos. Depois vamos explorar em seguida, vamos explorar as técnicas. Não será uma parte mais muito técnica como tal, mas vou trazer algumas técnicas, faço aqui a repetição, né? Que podem ser usadas para análise de dados na saúde. Então, depois falaremos sobre aplicações práticas do signo na saúde. Aqui todos devem estar preparados, né? Vou trazer aqui umas histórias bem de sucesso, histórias algumas reais e que vão impactar, que costumam impactar o mundo ao nosso redor na área da saúde. E, claro, não podemos ignorar desafios que existem, né, na aplicar SIG na saúde. Então, vou trazer aqui alguns desafios e propor algumas soluções. E, por fim, vamos encerrar com algumas recomendações práticas para que todos possamos sair daqui, não apenas com conhecimento, mas com alguma coisa, alguma ação tangível para poder implementar nossas áreas de atuação no dia a dia. E passo aqui. Como uma breve introdução, temos aqui SIG como desempenha um papel. Primeiro, começar a nossa apresentação falando do que eu considero essencial, que é o papel crucial do SIG na saúde, que é para compreender padrões espaciais e ajuda a tomar decisões. Nós vivemos em um mundo em que os dados são abundantes. Ouve-se por aí que os dados são o novo petróleo. Então, é preciso que haja uma interpretação clara desses dados. Então, é preciso que entra aí, nem sempre essa interpretação é clara. Então, é preciso que entra o SIG, uma ferramenta bem poderosa que permite não apenas visualizar os dados, mas também nos contextualiza sobre o espaço geográfico. Responde a pergunta sempre onde aconteceu o fenômeno X, onde ocorreu X, onde vai acontecer o fenômeno X, Y. Por aí vai. Essa capacidade de visualização e de análise no campo geográfico é fundamental. Podemos nos perguntar por quê? Porque nos permite descobrir insights profundos e muitas vezes ocultos nos dados. Às vezes nós temos dados, mas não conseguimos tomar decisões. Então, o SIG pode nos ajuda a tomar decisões nesses dados. Podemos identificar padrões de doenças, disparidades geográficas, no acesso aos cuidados de saúde e até mesmo prever tendências futuras, né? Em última análise, isso nos capacita a implementar intervenções mais eficazes e direcionadas, salvando assim vidas e melhorando a qualidade de vida das comunidades. Portanto, ao longo dessa palestra, vamos falar, agora vou falar mais do que é SIG, né? Muitos perguntam o que é SIG. Eu, quando comecei a estudar, nem sabia o que era SIG naquele momento. Então, SIG não é só apenas uma ferramenta, é uma poderosa plataforma que nos permite não apenas capturar, né, capturar, armazenar, analisar e exibir dados, mas também nos permite compreender o contexto por detrás dos dados, que é onde o fenômeno Y ocorreu. Então, na essência, os SIG são ferramentas que permitem aos usuários entender e interpretar dados geográficos, associando dados a locais específicos na superfície terrestre, no globo terrestre. E podemos comparar o SIG como o cérebro humano, né? O cérebro humano, uma função em que o cérebro processa e interpreta informações através de sensores, né? Através de informações sensoriais que permitem-nos entender e interagir com o mundo fora, com o ambiente ao nosso redor. Então, o SIG fornece informações valiosas, como padrões faciais, relacionamentos e Desculpe, tendências. desculpe ao orador. Estamos a enfrentar algum problema aqui.
Sim, Desde que iniciou a apresentação, ainda estamos no primeiro diapositivo. Ah, certo, Fernando, o slide não está a avançar, não, certo. sim, sim. Então, agora consegue ver? Estou Sim, no tá, slide conseguimos novamente. estar. Esta vez desse já. Enquanto vai falando de um tema, podes começar a avançar o slide, então, para ter aquela dinâmica. Ok, esta vez seja quando dou mais um. Abro o slide, né? O modo da apresentação não aparece. Vou deixar desse jeito e vamos continuar. Certo. Sim, sim, eu já falei sobre o que exatamente são SIGs, então aqui trago uma imagem de uma estrela, que aqui está escrito SIG no meio. São sistemas de informação geográfica, em que o sistema tem cinco componentes, são cinco componentes a base do SIG. Essa é a base. Para quem quer aprender SIG numa primeira instância, deve conhecer essa estrela ou essa imagem, que são compostos por cinco elementos, que são, primeiro são os dados que, que são, desculpe, já é a matéria-prima da análise. Desculpa, não estou. Desculpa, Sim, conseguimos ouvi-lo. não consigo ouvir ainda. Sim, conseguimos. Porque eu estava a dizer que os dados são a matéria bruta, a matéria-prima do SIG. Podem ser mapas, podem ser imagens de satélites, dados demográficos. No contexto da saúde, podem ser registros de saúde. Não precisa ser uns dados que necessariamente tenham informação espacial. Podem ser até registro de saúde. São esses dados que nos permitem entender os padrões espaciais, nos permitem identificar áreas de preocupação ou de necessidade de alguma necessidade de saúde. Esses dados são um ponto de partida para qualquer análise geoespacial na área de saúde ou para qualquer análise em qualquer uma outra área diferente da saúde. São os dados, são os pontos de partida. Em seguida, nós temos o hardware. O hardware que consiste nos dispositivos necessários para capturar, armazenar e processar dados geográficos. Nesse hardware podemos encontrar computadores e servidores. Para que servem computadores e servidores? Os computadores e servidores servem para armazenar grandes quantidades de dados e executar programas, que são softwares, que é um dos componentes do SIG. Vamos andar mais para baixo. Depois também temos até dispositivos móveis que servem para a coleta de informação no campo. Por exemplo, os dispositivos de GNSS para a coleta de coordenadas, de pontos e por aí mais. Depois, por fim, né, dizer que o hardware nos fornece informações necessárias para acessar e manipular os dados conforme necessário. Essa é a base, né, do hardware. E depois temos aqui o terceiro componente, que é o software, que é um componente também essencial, que é composto por programas e aplicativos, especializados para análise e visualização de dados geográficos. Esse software inclui software de mapeamento, de análise espacial, de modelagem geográfica, que nos permitem transformar dados brutos em insights acionáveis. Esse software pode dar o caso do exemplo do QGIS ou do ArcGIS, que são os mais famosos que nós usamos quase no nosso dia a dia. E temos aqui as pessoas, né? As pessoas são o elemento mais importante no si, né? Pois são elas que interpretam esses dados. De que adianta termos dados, mas não temos as análises e não tem alguém para interpretar. Porque as pessoas que interpretam os dados são as pessoas que realizam as análises, são as pessoas que interpretam essas análises depois de feitas e são as pessoas que também tomam as decisões depois de passarmos os dados para as informações. São as pessoas que tomam as decisões. As pessoas podem ser profissionais de saúde, né? E podem usar SIG, como médicos, enfermeiros, epidemiologistas. Também podem ser cientistas de dados, que são especialistas nas dados, e outros especialistas de outras áreas, que provavelmente possam usar o SIG, as capacidades do SIG para análises geoespaciais. E, por fim, temos os métodos, que representam os procedimentos e as técnicas de coleta, de análise e interpretação dos dados. Esses métodos podem ser estatísticos, podem ser técnicas de modelagem espacial e podem ser também abordagem de visualização, né? Os métodos estatísticos compõem análise de padrões, análise de tendências de dados geográficos e os métodos de técnicas de
as técnicas de, como se diz, de modelação espacial, né? Podem ser modelos de redes neurais, né? Ou modelo de simulação. Nós podemos pegar os dados, fazer uma simulação e que vai nos permitir entender melhor as dinâmicas espaciais e, dessa forma, pode nos antecipar alguns impactos. E, assim, podemos prever algumas políticas ou ações. Assim, evitamos de gastar os custos antes de tomar alguma decisão. Depois temos a abordagem de visualização. Não importa só analisar os dados, temos que ter várias formas de mostrar ao usuário final, né? Uma empresa seria a parte do negócio, de que toma a decisão. Nós, como analista de GS, só fazemos análise. Não fazemos só análise, também damos como mostrar aquilo. Essa análise pode ser mostrada em mapas temáticos, em gráficos, em diagramas e por aí vai. E agora que nós entendemos os componentes fundamentais de si, agora vamos explorar quais são os benefícios dessa ferramenta para a análise de dados na saúde. Temos aqui como primeiro benefício que é a visualização espacial. Imagine poder ver a saúde do mundo. A saúde do mundo é um mapa onde cada ponto conta uma história. Consigo essa, essa visão para uma realidade. Podemos transformar números em formas, cores e padrões, permitindo que os dados de saúde possam ganhar vida diante dos nossos olhos. Então, essa visão não apenas nos ajuda a compreender melhor a saúde na comunidade, mas também ajuda a encontrar soluções inovadoras ou soluções mais eficazes para desafios que enfrentamos nos dias atuais. Depois disso, vamos direcionar o nosso outro objetivo, que é a identificação de áreas de risco, né? É um mundo complexo como o nosso, em que está em constante mudança. Identificar áreas de riscos é como procurar uma agulha num palheiro, né? Mas consigo isso torna-se uma tarefa mais simples, mais simplificada. Podemos mapear áreas com maior incidência ou maior vulnerabilidade de uma doença, e com essa capacidade nos permite identificar não apenas onde uma doença está presente, mas também entender fatores que impactam dentro de uma comunidade. E depois, como terceiro benefício, temos aqui o monitoramento ambiental. Ó, internet aqui. Está enfrentando algum problema? Aqui, internet aqui, não sei se ainda estão, consigo ouvir. Conseguimos sim. Não, perfeito. Estava aqui no terceiro benefício, que é o monitoramento ambiental. Imagine que o SIG desenvolveu um papel crucial quando nós estamos a falar de saúde pública, o monitoramento ambiental. Podemos mapear áreas afetadas pela poluição do ar, identificar fontes de contaminação de água. Existem empresas que contaminam o ar, então nós podemos usar SIG para resolver o problema dessas empresas, que faz parte da saúde pública, a poluição do ar, e acompanhar mudanças dos padrões ambientais, né, ao longo do tempo. E com essas análises nos ajudam a compreender diferentes aspectos do ambiente e da saúde das pessoas numa da região. Essas informações são fundamentais para proteger a saúde das comunidades e implementar novas políticas de saúde e saúde pública. E não para por aí, né? Tem vários outros benefícios. E um deles é o monitoramento de epidemias e surtos de doenças. Imaginemos poder monitorar uma epidemia ou um surto de uma doença em tempo real, para termos uma resposta mais rápida e de forma eficaz das autoridades de saúde, né? Consigo isso torna totalmente possível. Permite-nos mapear a propagação de uma doença, direcionar recursos mais, são recursos onde são mais necessários, como envio de médicos, medicamentos, né? Nós vamos ter lá, como resultado final, um mapa, né? Sabemos que aqui há mais incidência de casos de uma certa doença. Nós podemos acionar recursos que são envio de médicos para lá, o envio de medicamentos para aquela região e por aí vai. Então, podemos acompanhar também a disseminação de um vírus em uma região.
até verificar o padrão de transmissão, como é que esse vírus foi transmitido, isso ao longo do tempo e espaço. Além disso, os SIGs são essenciais para o planeamento eficiente de campanhas de vacinação. Existem campanhas de vacinação, quer dizer, aqui no nosso país, né? Que é a campanha de vacinação para prevenir para as crianças, né? Então, o SIG pode ajudar a planear as campanhas, que é analisar dados, identificar grupos populacionais específicos que possam ser priorizados para garantir uma cobertura mais abrangente, né? De forma eficaz dessa campanha. Podemos mapear onde estão as infraestruturas de saúde, onde a infraestrutura de saúde é escassa, onde tem poucos serviços de saúde, onde são poucos acessíveis, ou como regiões rurais mais remotas, né? E aí, essas áreas afetadas dentro dos centros urbanos ou comunidades, podemos usar sítios para planear essas campanhas, como chegar lá, como criar brigadas que possam alcançar aquelas comunidades mais remotas. E, por fim, também o SIG não só nos ajuda também a tomar decisões, né? Tomar decisões informadas no espaço. Se responde a pergunta sempre, onde ocorreu o fenômeno X? Então, analisar um fenômeno geográfico, podemos entender necessidades das populações de forma mais simples e informada. E isso nos capacita a desenvolver políticas mais eficazes, planear serviços de saúde com maior precisão. E, na última instância, também fazer umas escolhas de forma positiva para que podem impactar a vida da população, da população ou da comunidade. Agora nós exploramos os benefícios do SIG na saúde, então agora vou trazer aqui algumas técnicas usadas do SIG na saúde ou em qualquer outra área, não só na saúde, mas aqui eu me cingi em três técnicas só, que são interpretação espacial, análise de focos e modelagem de, de redes. Na evolução espacial, podemos imaginar o poder de prever o futuro, ou pelo menos prever onde as doenças podem se espalhar. Com a evolução espacial, podemos fazer exatamente isso, uma previsão do futuro, ou prever onde a doença vai se espalhar. Essa técnica, o método, né, nos permite estimar valores onde não há dados, onde não foram colhidos dados. Temos um espaço geográfico, até vou explicar mais nisso num dos exemplos que eu trago aqui. Podemos também estimar a prevalência de uma doença em áreas que não foram realizadas a conta de dados. Isso permite que os profissionais de saúde estejam preparados para responder a futuros surtos, caso existam. Depois temos aqui a análise de focos, né? Focos ou hotspots. Às vezes, tudo que nós precisamos é de um sinal que nos guie, né? De que o fenômeno X ocorreu no sítio X, o fenômeno X ocorreu no sítio Y com quantidade de Z. Então, com a análise de focos, encontramos exatamente essa resposta, né? É uma técnica que identifica agrupamentos de casos de doenças, destacando áreas com maior incidência e que exigem maior atenção da unidade, do pessoal da saúde. É como se fosse acender uma luz no meio de uma escuridão, né? Nos mostrando onde devemos nos concentrar ou concentrar nossos esforços e recursos de forma a maximizar o impacto. E, por fim, temos a modelagem de redes. Imagine poder ter o poder de otimizar, né? Ou otimizar a alocação de unidades sanitárias ou de rotas de emergência, poder garantir que toda a comunidade tenha acesso a cuidados básicos de saúde, né? Então, com a modelagem de redes, isso torna possível, que é uma técnica que nos ajuda a traçar caminhos eficientes e eficazes, de forma a conectar pessoas ou comunidade aos cuidados de saúde, de uma maneira mais rápida e uma maneira mais eficaz. Ao mudar essas redes de transporte, podemos identificar rotas mais acessíveis, mais diretas para ambulâncias e para veículos de emergência, garantindo uma resposta rápida e situações de saúde e para situações mais críticas, né? Nós precisamos de situações mais críticas de saúde, né? Em que nós precisamos de mais prioridade, então podemos traçar modelar essas vias de acesso para essas ambulâncias. Não sei se aí, Elsa, podemos dar uma pausa, não sei se alguém, como é que estão aí, como é que estão a receber. Sim, Fernando.
Já temos aqui uma questão no chat. Posso fazer ou deixamos no momento das questões? Pode ser, pode ser, pode Tem ser. uma pergunta do prezado Ivaldo. Ele perguntou quais são as limitações que o SIG tem nas diversas aplicações apresentadas. Quais são as limitações que o SIG tem nas diversas aplicações apresentadas? Ok, eu Pergunta do vou deixar. prezado Ivaldo. Sim, essa é uma boa questão. Eu que vou apresentar mais lá, que são os desafios que siga à frente, né? Eu vou responder mais lá na parte dos desafios. Acho que quando eu chegar a essa fase, talvez você já vai entender melhor quais são as limitações, né? Foi isso que disse. Sim, Sim, vamos entender mais lá nos desafios que siga à frente na hora de saúde. Pode ser? tá bem. Então podemos continuar. Então, continuando, vamos passar para as aplicações do SIG, né? Exemplo da aplicação de SIG na saúde. Se você ainda continua a ver a tela aí, está visível? Tá visível. Ok, perfeito. Porque aqui, para mim, está meio complicado. Tá visível. Quem está enfrentando alguma dificuldade, por favor, informe no chat. Mas Ok, até agora está visível. perfeito. Então, aqui mostro um exemplo clássico da análise de dados no SIG, que é uma análise espacial em estudos epidemiológicos, que é a epidemia de cólera em Londres, né, estudada por John Sloan. Esse é um dos primeiros estudos que se conhece do uso de SIG na saúde, né? Um cenário caótico que enfrentou que enfrentou Londres, né? Então, John Snow, o que ele fez? Ele era um médico da cidade de Seoul, ele pegou os dados, ele descobriu um padrão, né, de mortes. Então, tipo, naquela rua tem um poços de água, e ele foi mapeando as mortes por cólera naquela região. Esses pontos vermelhos indicam mortes por cólera naquela região. Esses azuis são os poços que existiam lá. Então, depois Ah, de mapear desculpa interromper, mas não esse, conseguimos ver o outro slide do mapa que fala. Não conseguimos observar. Tem que passar o esse, slide. Ainda está na esse, página 8. esse, agora, Sim, agora conseguimos perfeito, ver. perfeito. Exato. Eu dizia que este é um estudo de SIG, né, para a saúde, um dos primeiros que se conhece, que foi documentado, né? Johnson usou um mapa da cidade e marcando cada caso de cólera, ele percebeu que a maioria dos casos estava centrado próximo a uma única fonte de água, que é esta fonte aqui. Os casos são esses vermelhos. A descoberta ajudou a compreender como é que a epidemia funcionou naquela época e nós percebemos que aqui até fui mais a fundo na análise, coloquei esses polígonos de Pearson sobre os poços e percebi que deve considerar que todos esses que estão nesta parte do polígono pegassem a água ou tirassem água neste poço. Então, pudesse compreender que esse poço poderia ser o foco da contaminação de cólera. Este aqui. Esse foi um caso lá do século XIX. Quem começa a estudar assim, ou quem começa a estudar sobre análise ou saúde pública, sempre tem esta abordagem do John Snow. Depois disso, tenho aqui um mapa que eu fiz, né, no tempo da pandemia da Covid-19, né, que é um mapa que mostra a quantidade de casos cumulativos por províncias em Moçambique, né. Os dados eram públicos, por isso que eu usei, fiz esse projeto. Esse mapa mostra, pode ser uma ferramenta para as autoridades, para tomadores de decisão. Permite uma clara visualização da distribuição de casos da doença por todo o país, mas por províncias, né? Isso não foi mais georreferenciado, foi mais por províncias. Então, podemos identificar padrões específicos, como variações por zonas. Nós verificamos que na zona mais sul do país, são essas três ou quatro províncias aqui, os casos são mais elevados. Menos no norte ou mais ao leste, são os casos onde tem menos casos. Então, aqui ia ser fundamental direcionar recursos para tomar medidas de controle de forma mais eficaz para essas áreas aqui no mais sul do país.
que é uma das análises que pode ser usada para SIG, no SIG na saúde. Por outro lado, temos uma das análises que é o Focus, né? Os Focus. Esse aqui é um exemplo, esses dados não são reais, então é um exemplo que eu criei mesmo para essa apresentação. Que seriam os focos de incidência de casos de malária, né? Na cidade de Maputo. Aqui olhamos mais, esses números aqui são os focos nesta área, e nós podemos verificar que onde houver mais incidência, onde nós vamos alocar mais recursos para garantir que a eliminação malária seja mais eficaz naquele momento. Então, aqui onde tem 30 focos, seria melhor alocar mais recursos aqui em relação aqui onde tem 4. Não que aqui não seja importante, é importante sim, mas onde teria mais recursos, mais cuidados, aqui onde tem mais trilha de foco. Então, esta aqui é uma análise de pontos de foco, né? E, por fim, eu mostro aqui um mapa de calor, né? Que é aquela da interpretação espacial. No caso de Malara, mas mais para o centro do país, que seria as províncias de Sofala e Manica. Aqui eu trago uma análise do calor, foram coletados dados, todos os dados são fictícios para esse projeto, e aqui nós podemos ver onde, aqui eu estou a falar de previsão de incidência da doença. Aqui nós podemos verificar mais a fundo que existe um ponto, mas nós quando tiramos o zoom podemos verificar que há uma tendência de se espalhar, né? Então, essa é uma técnica de interpolação espacial que nos permite visualizar onde nós podemos alocar mais esforços, né? Podemos prever ou até entender onde vai atuar a doença, que é mais ou menos aqui. Aqui tem o seu foco, mas olhando num sentido mais macro, né? Seria verificar mais ou menos onde há um raio onde há interpolação espacial. E são esses 4 exemplos que eu preparei para ilustrar como é que o SIG é aplicado na área da saúde. E agora vamos passar para os desafios que nós enfrentamos, né? Os desafios que nós enfrentamos na área de SIG. So, ok, aqui eu trago esses desafios que nós enfrentamos na nossa desafios podem ser também limitações. Quais são esses desafios? Os desafios são a disponibilidade e qualidade dos dados, né? Os dados da saúde de forma frequente apresentam variações em termos de qualidade, precisão e consistência. Então, devido a esses erros, há uma falta de padronização desses dados. Uma forma de minimizar esses erros ou para enfrentar esse desafio é crucial fazer uma modernização e padronização dos sistemas, fazer registros dos dados da saúde. Isso inclui a implementação de novas tecnologias ou tecnologias mais avançadas para a coleta e gestão de dados, bem como a adoção de padrões de qualidade bem rigorosos, né, para garantir a integridade e confiabilidade desses dados. Esse pode ser um desafio, também como pode ser como assim, uma limitação, que é a disponibilidade e qualidade dos dados, que não nos permite fazer essas análises. Nesse cenário, vamos ter dados públicos, como aqui da Covid-19, que eram públicos, que eu permiti fazer uma análise pessoal, né, em termos sobre a prática. E, então, é um desafio que nós enfrentamos no campo dos SIG aplicados para a saúde. O desafio é a capacitação e a educação, né? Que é um desafio e como para análise de dados geoespaciais requer habilidades técnicas específicas, né? É necessário conhecer SIG, é necessário conhecer alguns princípios e ferramentas de SIG, ou princípios de epidemiologia. E para suprir esse desafio, tem como solução que é oferecer programas de capacitação e de educação para desenvolver habilidades necessárias, tanto para análise como interpretação desses dados, usando o SIG. Isso pode incluir, essas capacitações podem ser workshops, ou cursos, ou mesmo certificações, né? Certificações na área de SIG, e que possam capacitar profissionais de saúde, pesquisadores ou entusiastas na área de SIG. Esse programa de capacitação também pode abranger podem abranger vários tópicos, né? Que são noções básicas de SIG, que é o básico, né? A questão de componentes, lá entender como é que funcionam,
entender como é que funcionam as camadas vetoriais no SIG. Essas são as noções básicas de um SIG. Depois tem os métodos, né? Ou as técnicas de análise geoespaciais. E, e, por fim, ensinar como interpretar os dados. Porque não basta só nós termos dados, fazer análise, temos que saber como interpretar esses dados, que é muito importante, é muito crucial para tomar decisões. E agora que nós discutimos sobre os desafios, as limitações e algumas soluções do ciclo para análise de saúde, é hora de considerar também algumas recomendações que trago aqui, né? Algumas recomendações que são essas três, que é investir em capacitação, que é desenvolver habilidades, né, em profissionais, tanto de saúde, sejam de SIG, sejam entusiastas na área de saúde, tecnologia ou essas habilidades são de análise espacial, que é totalmente fundamental, que é importante familiarizar com as ferramentas e técnicas disponíveis no mercado. Não basta só conhecermos o SIG, mas temos que nos familiarizar com as técnicas mais disponíveis no mercado, as técnicas atuais. Sabemos que o SIG pode ser mudado na área das tecnologias, que sempre está a desenvolver cada dia nasce uma nova tecnologia. Então, nós temos que sempre investir na capacitação dos nossos quadros, no ambiente de trabalho. Então, isso não só fortalece habilidades individuais, mas também apetrecha, né? Aumenta a capacidade de uma equipe, né? No ambiente de trabalho. Um colaborador formado também pode transmitir a experiência para o seu colega. Depois temos aqui a colaboração, que é trabalho em equipe, que é colaborar com pessoas de saúde, com pessoas de saúde, epidemiologista ou outros especialistas que permitem para que possam desenvolver soluções mais abrangentes, não só ficar limitados, que o profissional de SIG tem que trabalhar só com o profissional da saúde, né? Porque se está a ser aplicado da saúde, tem que ser só o profissional da saúde, não. Explorem mais áreas, né? Das tecnologias de informação e comunicação, para criar novas ferramentas mais atualizadas, mais inovadoras, porque a troca de conhecimento e experiência enriquece a nossa compreensão e podemos lidar com o bem de saúde de uma forma mais rica. E depois temos aqui e por fim, né, que é priorizar a qualidade dos dados. Temos que garantir que os dados sejam precisos, tenham uma boa integridade, para que a análise seja, porque a análise de dados seja precisa também no final do dia. Diz, tem uma frase que fala assim no SIG, né? Se tu metes lixo no SIG, só vai sair um lixo. Então, temos que garantir que esses dados que coletamos ou que colocamos no SIG sejam dados mesmo precisos e íntegros. Isso pode ser alcançado através de implementação isso pode ser alcançado através de implementação de métodos de coleta e validação de dados. Temos que validar dados antes de colocar, né, em nossas plataformas. Temos que validar se os dados são realmente isso, são isso. Então, também, outra coisa é priorizar a padronização dos sistemas que nós damos na saúde. Isso pode garantir que outros sistemas comuniquem-se com outros sistemas de informação de saúde. E à medida que nós concluímos, à medida que eu concluo a apresentação de SIG na saúde, é evidente que essa ferramenta tem um potencial muito importante para transformar vidas de maneira mais eficaz, mais rápida e mais eficiente, respondendo sempre à pergunta onde o fenômeno aconteceu. Então, é chegada ao final da minha apresentação e dou um obrigado a todos que estavam aqui a ouvir e espero poder contribuir com as dificuldades e dúvidas que ficou com a apresentação. Muito obrigada, pré-reitor Fernando Gomes. Rico material, deu para aprender bastante. Agora eu vou abrir o nosso chat para perguntas. Quem tiver alguma questão, por favor, coloque no nosso chat. Eu vou ler e o nosso pré-reitor assim irá responder. Mas, pré-reitor, nós já temos aqui uma questão que deixamos pendente. A questão Então, do prezado Ivaldo. Ele perguntou quais são as limitações que o SIG tem nas diversas aplicações apresentadas. sim, as limitações que eu apresentei foram a disponibilidade dos dados, né? Nem sempre temos dados disponíveis. Às vezes, os que gerem esses dados tratam os dados como se fossem confidenciais. Nem todo tipo de dados são confidenciais na área de saúde, né? Mas eles gerem esses dados de forma... É a falta de disponibilidade desses dados. Pode até existir dados, mas dentro das instituições não de aquela qualidade
para colocar no SIG. Aquela frase que eu disse, né? Se colocar lixo no SIG, vai ser um lixo. Então, a qualidade de dados também é um desafio, como é que foi a questão? Desculpa. É um desafio também, Não é uma percebo? limitação. A qualidade e a disponibilidade dos dados. Nem sempre temos dados disponíveis para os analistas de GIS, tanto fora, tanto dentro das organizações. E também temos, em termos de qualidade dos dados, nem sempre os dados têm a qualidade desejada para os dados, né, em termos de SIG. Podemos ter lá dados de faixa etária, de idade e tudo mais, de sexo, gênero e por aí vai. Mas o dado de localização, que é muito importante, nem sempre temos lá. Essa é é a falta da disponibilidade. Ou em casos que até podemos ter, não existe uma qualidade em termos desses dados, podemos enviar dados que existem, estão fora daquele raio, ou dados que até estão no outro hemisfério. Então, essa é uma das limitações que nós encontramos nas diferentes aplicações de SIG na saúde. Certo. Ainda nessa senda dos dados, eu gostaria também de saber, para o eleitor, quais são os principais tipos de dados de saúde que podem ser integrados e analisados em um SIG? Isso depende de cada estudo, né? Tudo o que é dado, nós abrangemos os dados. Não sei se terá como filtrar a questão, né? No ambiente não é mais micro, né? Para entender quais seriam para dar uma resposta mais precisa. Os principais tipos de dados, vários tipos de dados. O preletor acabou de falar que os dados são diversos. Então, gostaria de saber quais são os principais tipos de dados que podemos integrar, então, e analisar em um SIG. Os tipos de dados de Ok. saúde. Plano de saúde, nós, quando nos dirigimos a um centro de saúde, tem lá aquela ficha que nós preenchemos, que é o cadastro do hospitalar, né? Lá compreende o nome do paciente, o gênero, até aqui para o nosso país colocam até bairro, né? Onde a pessoa vive, que é um dado de geolocalização. Podemos georreferenciar aquele dado. Mas nós vamos ter numa proporção de uma forma diária, não de uma forma de pontual, né? Então, o dado de gênero é muito importante. O dado da idade, né? Que nós colocamos a data de nascimento é muito importante. Os dados da geolocalização também é importante. O dado do gênero podemos fazer análise baseada no gênero, para saber, no hospital, atende mais pacientes do gênero masculino ou feminino. E quais são a faixa etária que mais aparece no nosso hospital? Onde estão localizadas exatamente essa população ou esses pacientes? Então, esses são os principais dados que eu posso trazer agora, que podem estar no sítio, para análise de dados da saúde. Certo? Obrigada pelo esclarecimento. Falando com nossos participantes, o nosso chat está aberto para questões. Quem tiver alguma pergunta, por favor, escreva no chat e eu vou ler. E de seguida o nosso preletor irá responder. Quem tiver alguma questão, por favor, coloque no nosso chat e logo em seguida será respondido. Enquanto não temos nenhuma pergunta para o eleitor, eu gostaria de saber quais são então as vantagens de nós aplicarmos o SIG na área da saúde. Não percebi? Desculpa. Quais são as vantagens de nós aplicar o SIG na área da saúde? Mas tem várias vantagens, que é tomar decisões de forma mais informada, de forma mais precisa, de forma que nós podemos confiar nos dados, né? Geolocalização não falha. Se eu digo que se eu faço a coleta dos dados previamente, com os dados de forma certa, de geolocalização, depois da análise, eu posso tomar decisões de forma correta, de forma precisa, de forma mais rápida até, e podemos reduzir custos, né? Nós tomamos decisões baseadas na localização. Nós já sabemos onde o fenômeno aconteceu e nós vamos a, direto ao fenômeno, não vamos estar a perder tempo. É por isso que existe aquela modelagem de redes, né? Para acionar vias mais rápidas e acessíveis. E dessa forma nós podemos evitar custos, é uma das vantagens, tomar decisões de forma rápida, tomar decisões de forma precisa, e são diversas vantagens.
Obrigada pelo esclarecimento. Sem ainda nenhuma pergunta, os nossos participantes provavelmente entenderam perfeitamente a abordagem do nosso preletor, que estão sem perguntas. Então, vamos continuar. Fernando, sendo o SIG uma ferramenta poderosa para análise de dados especializados, eu gostaria de saber quem pode usar o SIG. Será somente as pessoas especializadas na área? Não, eu não diria pessoas especializadas na área, eu diria pessoas capacitadas, né? Depois de ter uma capacitação, entender os conceitos básicos de SIG, né? Os métodos de análise de dados espaciais, os métodos de interpretação desses dados geográficos. Então, depois de passar dessa etapa, poderia pode usar um SIG, né? Porque existem princípios básicos de um SIG. Então, ser alguém que é um especialista, não diria que necessariamente ser especialista, mas teria que ter alguma noção básica do que é um SIG, alguns métodos, como fazer alguma manipulação daqueles dispositivos, que é a parte do hardware. Então, seria isso. Especialista, não, nem tanto, mas alguma capacitação é necessária, sim. Temos uma pergunta aqui no chat do prezado Avertino. Ele gostaria de saber se as ferramentas se podem ser usadas em elaboração. Ai, a pergunta não terminou, infelizmente. Não conseguimos perceber a pergunta, prezado Avertino. Agora sim. Ele gostaria de saber se as ferramentas RIS podem ser usadas para elaboração de uma visualização ao vivo e, por um exemplo, casos de batalhas. A pergunta está meio confusa. Não sei se conseguiu perceber. Casos de batalha, não percebi, mas revelação ao vivo, acho que percebi. Acho que temos um motociclo que é a funcionar e temos uma base de dados que é sempre alimentada. Acho que eu percebi desse jeito. Se for desse jeito, é possível sim usar SIG. Existem WebGIS, né? São chamadas de WebGIS, que é um mapa na web, ou o SIG na web, assim seja, assim é. Então, nós temos o documento da base de dados, onde a base de dados é sempre alimentada e o SIG só busca e mostra o que a base de dados traz lá do lado de trás. O SIG vai lá, busca e a pessoa, que é um dos componentes do SIG, vai fazer lá as análises e vai interpretar e, por fim, vai tomar decisões. Pode ser assim feito nessa componente de WebSIG. Prezado Evertino, espero que o preleitor tenha conseguido responder a sua questão. Caso não, por favor, volte a colocá-la no chat. Temos mais perguntas. O prezado Elton gostaria de saber como a geomedicina pode ser usada para o nosso benefício. Como a geomedicina pode ser usada para o nosso benefício. Como que a geomedicina pode ser para o nosso benefício. Certo? Aquilo que eu trago, né, desde sempre, que é a previsão lá, nosso primeiro exemplo, que é o caso de surto de cólera, lá foi usado o SIG, podemos dizer que é o geossaúde, né, o geomedicina, né, pode ser usado para analisar padrões de um surto, ou verificar padrões de um surto, verificar a incidência de casos de uma doença, de uma da área, e, por fim, nós, depois de verificar surtos, verificar incidência desses casos, poder até prever o futuro, né? Entre aspas, né? Prever o futuro, ou prever onde os casos possam se alastrar. Quando temos um caso de doenças que têm vetores, né? Então, vetores passam de um paciente para outro, vai contaminando a doença. Então, nós podemos pegar podemos usar o SIG para fazer essas análises e, por fim, nós podemos tomar decisões e de forma informada no contexto espacial. Sempre no contexto espacial, nós vamos saber para onde nós estamos a tomar decisão. Então, vamos responder a pergunta onde aconteceu, ocorreu o fenômeno X. Certo. Ainda temos mais uma pergunta do prezado Elton. Ele gostaria de saber qual é a fiabilidade
dos resultados que os signos oferecem quando se trata de uma doença a ser mapeada e seu nível de exposição? Não percebi. Qual é a fiabilidade dos resultados que os signos oferecem quando se trata de uma doença a ser mapeada e seu nível de exposição? Tipo, qual é a quantidade de SIG, quando temos uma doença, vamos mapear. Depois, esse nível de exposição, não percebi bem o nível de exposição, em que contexto, não percebi bem o nível de exposição. Ele gostaria de saber qual é a, como é que eu posso dizer, eh, qual é a fiabilidade dos resultados que os signos oferecem quando se trata de uma doença a ser mapeada. Não sei mesmo se é isso que o senhor Elton quer saber. Por favor, peço que esclareça bem a sua questão, porque não conseguimos perceber diretamente e não queremos responder de forma inusitada. Então, por favor, prezado Elton, faça novamente a sua questão. Enquanto isso, temos outra questão de Samuel. Não é uma questão, mas ele quer parabenizar o preleitor pela excelente apresentação. Obrigado, obrigado. Ele fez a correção. Previsão do nível de exposição. Então, a pergunta seria: qual é a fiabilidade dos resultados que os signos oferecem quando se trata de uma doença a ser mapeada ao seu nível de previsão de nível de exposição? Acho que é isso que ele quer saber. Não sei se consegue perceber muito bem. Sim, acho que vi perceber, né? Então, Certo. acho que estamos no contexto de poder prever o futuro, né? Então, isso eu te daria uma outra live, né? Que é o uso de SIG no campo da saúde, mas no campo da aprendizagem de máquina, né? Então, isso temos aqui que é uma base, que é a interpretação espacial, que é achar pontos. Nós temos, como no nosso estudo, já fizemos, não fizemos achar pontos de lugares que não foram medidos, né? Essa é a base da interpretação espacial. Então, essa fiabilidade é feita através de modelos matemáticos já pré-definidos dentro de um ambiente psíquico, né? Então, esses modelos são modelos mais estatísticos, têm esses cálculos lá dentro. Nós, só como analistas, só usamos, quando damos um ambiente psíquico, nós só usamos a própria ferramenta. A ferramenta já faz essa análise, como se fosse uma média. Nós temos um conjunto todo, nós calculamos uma média daquele ponto, de uma média, né? É mais como se fosse essa questão da média. Mas se fosse para confiar, ter a fiabilidade, isso daria uma outra live, que seria usar o aprendizado de máquina, o machine learning, né? E a inteligência artificial para nos campos de ciência, mais aplicados à saúde. Mas não temos um contexto de SIG agora, seria mesmo confiar nos modelos, né? Modelos já pré-definidos que são modelos matemáticos já embutidos dentro do software SIG. Obrigada, preleitor. Prezado Elton, espero que o preleitor conseguiu responder a sua questão. Caso não, por favor, volte a colocá-la no nosso chat. Ainda estamos abertos para perguntas. Quem tem mais alguma questão, por favor, coloque no chat. Aproveite o nosso preleitor. Está aqui para nos esclarecermos. O prezado Elton disse que percebeu e ficou agradecido pela resposta, preleitor. Obrigado, obrigado. E também vamos deixar em aberto uns 2 minutos para quem quer dar alguma contribuição, alguém quer falar sobre a sua experiência, consiga. Daremos 2 minutos para então falar daquilo que é a sua experiência para o público, os nossos participantes. Quem quiser falar um pouquinho sobre o tema ou sobre a sua experiência consigo, por favor, é só dar um sinal aqui no nosso chat e nós vamos conceder esse tempo. Quem tem alguma questão, quem quer falar um pouquinho sobre o tema, sobre a sua experiência ligada ao sistema de informação geográfica, aplicada pode ser na saúde ou em outras áreas, está em aberto, que nós daremos esse espaço.
Acho que o prezado Elton quer falar alguma coisa. Prezado Elton, se quer dar algum contributo, por favor, ligue seu microfone e esteja à vontade. Boa noite mais uma vez. Primeiro, agradecer pela apresentação, foi uma apresentação fantástica. Há interesse, né? Principalmente por ser uma área pouco explorada, né? Os SIGs na saúde. A minha questão, na verdade, referia-se pelo fato de, maioritariamente, se fazerem estudos usando o SIG para, por exemplo, dar umas certas previsões, né? Principalmente para cá em Moçambique, a gente tem visto zonas de inundações. Então, há estudos, há mapas que são feitos para mapear essas zonas que possivelmente, na próxima época chuvosa, essas zonas são consideradas zonas de risco, né? Era na mesma perspectiva. Imaginemos que temos uma doença como o Covid e temos uns certos dados. Então, depois de lançar tudo mais, a gente criar ideia ou uma previsão do possível cenário a partir dos nossos resultados obtidos, né? Então, era mais ou menos a partir, ou era mais ou menos o que eu queria perceber, né? Qual é a fiabilidade que eles nos oferecem. Mas, em todo caso, muito obrigado. A apresentação foi fantástica e, de fato, é interessante o tema, porque sinto que é pouco explorado, né? Principalmente para esta área da medicina e da saúde. Muito obrigado, prezado Elton. Obrigado pela sua participação. Tem mais alguém aqui que quer falar? O prezado Samuel, por favor, esteja à vontade. Ligue seu microfone. Muito boa noite a todos. Não sei se conseguem me ouvir desse lado. Conseguimos sim, senhor Samuel. Esteja à vontade. Sim, sim. Eu simplesmente gostaria mesmo de contribuir com relação a alguns exemplos ou trazer uma outra ideia também com relação à área de saúde, né? O preletor foi muito excelente na sua explanação. Primeiro, quero voltar a parabenizar a ele pela sua apresentação. E de seguida também falar um bocadinho com relação aos centros de saúde, nesse caso, porque muitas das vezes no nosso país, aqui em Moçambique, temos enfrentado em algumas zonas novas, nesse caso, problemas de centro de saúde ou distância, né? Então, existe uma ferramenta chamada o Access Mode, nesse caso, que permite, nesse caso, fazer uma análise de acessibilidade com relação ao centro de saúde. Ele pode calcular o tempo de viagem, a distância mais próxima a um centro de saúde, para minimizar, nesse caso, com que as pessoas possam caminhar distâncias longas. E no caso de perceber-se que as distâncias são longas, o tempo é longo, podem trazer certas soluções, né? Então, essa ferramenta é um SIG também, usado mesmo diretamente para a área de saúde. Faz análise de acessibilidade, traz também uma análise de cobertura, nesse caso, para ver se a população que está em volta de uma certa área ela consegue ter cuidados de saúde de uma forma ideal, ou de uma forma proporcional, ou de uma forma equitativa. Uh, não só essas análises, mas como entre outras várias análises que essa ferramenta traz, e tem revolucionado muito, nesse caso, essa ferramenta, e tem contribuído com várias e várias outras análises que são feitas dentro delas. Então, eu gostaria mesmo de trazer essa ideia que existe também uma ferramenta que é usada para análise de saúde de forma direta, chamada assessment. Então, podem pesquisar, vão conhecer mais essa ferramenta que pode ajudar nas nossas análises, nos seus estudos. E muito obrigado. Muito obrigado, prezado Samuel. Não sei se o nosso preletor quer falar alguma coisa sobre o que o prezado Samuel acabou de falar. Isso, realmente já ouvi falar do Access Mode, mas nunca usei a fundo, né, a plataforma Access Mode. Na verdade, saúde eu já usei, mas foi o DH e S2, né?
foi mais exato, mas também pode ser uma alternativa a esse modo. Vamos explorar mais o DHS hoje. É, vou procurar saber mais dessa ferramenta. Talvez numa outra instância eu traga uma outra oportunidade, talvez eu traga aqui e vamos explorar juntos. Certo, muito bem. Alguém quer dar mais alguma contribuição? Temos espaço para mais uma pessoa. Quem quiser mais dar uma contribuição relativamente ao tema, por favor, levante a mão ou coloque aqui no chat. Alguém quer dar mais alguma contribuição? Por favor, informe no nosso chat. Não temos mais questões, mas, preleitor, nós temos um grupo aqui no WhatsApp e tá a cair mensagens. Nós abrimos o grupo e colocamos o tema, então tem algumas questões aqui no nosso grupo. Não sei se posso fazer, preleitor. Tudo sempre tem, mas Certo. continua, por Tem, tem alguém que quer saber, no caso de uma epidemia, como o SIG pode ajudar na análise do risco, de modos a cortar a propagação da mesma? favor, né? Não conseguiu perceber? No caso de uma epidemia, como No é que eu caso de uma sei? epidemia, sim. Como o SIG pode ajudar na análise de risco, de modos a cortar a propagação da mesma? Já. Primeiro é identificar qual é a epidemia, primeiro. É o primeiro passo. Depois identificar a causa, não a causa, desculpa, os pacientes infectados desse jeito, né? Não sei se é essa a linguagem usada na saúde, né? Quer dizer, pacientes infectados dessa pandemia. Depois disso, já podem existir, já quais são os estudos, ou se existe estudo dessa epidemia, ou qual seria qual seria o fator de risco ou de contaminação dessa epidemia. Dessa forma, nós poderíamos mapear tanto ah, os casos conhecidos, que são os casos da epidemia, depois poderíamos mapear que é, sabe, se for algo mapeável, que é a causa, né? Pudesse mapear também a causa e verificar onde é a maior incidência. Porque a causa, por exemplo, o caso de John Snow, que era essa epidemia, né? Eu recuar aqui. A causa provavelmente pudesse apostar neste posto central, neste posto mais aqui para o centro, porque os casos estavam mais focados ao próximo desse poço. Esse poço pudesse desconsiderar, não que não tivesse contaminado, né? Poderia se desconsiderar. Então, entendo de uma epidemia, seria mapear os casos já existentes, mapear as causas, se for possível mapear as causas, e depois tentar analisar, né? Depois de analisar consigo e tem que a pessoa, que é um dos componentes de si, tem que interpretar aqueles dados, né? E onde tem que ter contexto, tem que ter noções de epidemiologia, se for uma epidemia, e dessa forma podemos tomar decisões. Se for, por exemplo, os casos aqui, posso tomar decisões de encerrar esse poço, se eu pode travar a realização da cólera, se for um caso uma epidemia que se alastra como a cólera, pode fazer a questão de fechar esse poço, ou seja, encerrar esse poço, e daí passar para outras instâncias, que é mais para a questão de saúde, né? Mas o seguinte, aqui já ajudou, que é fechar, e dessa forma evitamos o alastramento de vários casos. Obrigada, preleitor. Temos mais alguém aqui com a mão levantada, é a última pessoa a dar o contributo. Já estamos acima da hora, já são 20 e 35 minutos, nosso combinado era estar a 20 e 30. Então, mas vou dar oportunidade ao prezado Vilicano. Por favor, pode ligar o seu microfone e dar o seu contributo. Tens 2 minutos. Pode dar o seu contributo, prezado Viliculo. Está com a mão levantada, tem 2 minutos para falar sobre o tema. Acho que está a haver algum problema.
Como eu disse, estamos em cima da hora. Pré-eleitor, tem algumas considerações finais para dar? Por favor, Não, esteja à vontade. queria agradecer, né, a Dona Cid, especialmente a Elsa, a engenheira Elsa, que se diz, pelo convite. Dessa forma pude aprender. Foi bastante incrível poder explorar essa área e estou aberto mais a novos desafios, ou a novas palestras, a novas lives, né? E obrigado pela presença de cada um que está nessa live e podemos nos encontrar, né? Tanto no LinkedIn, Fernando Gomes, podemos conversar ainda mais e estou aberto a qualquer coisa. Obrigado. Eu é que agradeço. Em nome da Academia Drone SIG, nós é que agradecemos pelo convite aceito e voltaremos a contactar por novos desafios. Então, nosso muito obrigada por estar aqui presente, obrigada por convite aceito. Vou pedir ao pré-eleitor, se for possível, deixar o seu LinkedIn no chat, o seu e-mail, para quem quiser contactá-lo, então assim conseguir a sua localização. Pode colocar no nosso chat. Apesar do Avertino, já estamos sem tempo, infelizmente já não vai conseguir dar o seu contributo, mas o nosso preletor está a deixar aqui as suas redes sociais, pode então entrar em contato através do seu LinkedIn ou seu e-mail. Peço imensas desculpas, mas já não será possível, prezado Evertino. Então chegamos ao final da nossa live, agradecer cada participante que se fez presente aqui. Muito obrigada. Obrigada pelos contributos. Obrigada mais uma vez ao nosso pré-eleitor. Academia Drone SIG, nós temos formações ligadas ao Sistema de Informação Geográfica, temos formações para maio, introdução ao SIG, temos formações para o mês de maio, então, nós estamos localizados no Cacenda, Rua 4, casa número 8. Pré-eleitor, já deixou disponível as suas redes sociais? Já deixei no chat, o LinkedIn e o e-mail. Não percebo? Já deixei no chat o LinkedIn e o e-mail. Certo, muito obrigada. Então, está disponível o LinkedIn do nosso pré-eleitor, está disponível o e-mail. Quem quiser entrar em contato, por favor, é só segui-lo a partir das suas redes sociais. Estaremos aqui em breve para outra live. Contamos com a presença de cada um de vocês que estiveram presentes hoje. Mais uma vez, então, agradeço e me despeço. Tenham uma boa noite. Obrigado.